Bom, gente, a sexta aula do nosso curso, ela vai hoje nos ensinar um pouquinho sobre a reencarnação. Para isso, mais uma vez, nós vamos precisar pegar o nosso livrinho dos Espíritos, para a gente aprender um pouco com fundamento doutrinário no que é reencarnação. Primeiro eu vou dar, então, a base chamada doutrinária, e depois eu vou tecer algumas considerações sobre a reencarnação. Questão 166 do Livro dos Espíritos. Como a alma, que não alcançou a sua perfeição durante a vida corpórea, pode acabar de se depurar? Resposta: sofrendo a prova de uma nova existência. A gente já viu que os espíritos, eles são criados rudes e ignorantes. Então, diante de sucessivas reencarnações, ele vai alcançando o nível de evolução espiritual, até sair da 10ª classe e chegar, evidentemente, à 1ª classe. Então, isso se faz, através da reencarnação. Como se realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Depurando-se, a alma, sem dúvida, experimenta uma transformação, mas para isso é necessário a prova da vida corporal. Ou seja, nenhum espírito vai evoluir se não passar, evidentemente, pela reencarnação. A alma, então, passa por muitas existências corporais? Sim, todos contamos com muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter vocês na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Vejam, todos nós, segundo o Livro dos Espíritos, então, passamos por muitas existências. Até na Bíblia, Jesus menciona que para que você evolua, necessário se faz que você nasça de novo. Esse texto ele foi alterado, dizendo que ele deveria nascer de novo pela carne. E, na verdade, ele nasce pela carne. Todavia, como a gente sabe, a carne ela é transitória, mas o espírito ele é imortal, parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou então que reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? Resposta curta e grossa no Livro dos Espíritos, evidentemente. Veja, nós podemos e tivemos várias existências corporais. Em algumas fomos homens, em outras mulheres. Em umas acertamos, em outras erramos. Em algumas fomos credores, em outras fomos devedores. Vamos então como se tivéssemos uma carteira de débito e crédito. E é muito bom a gente estar vivo no mundo do corporal, porque cada dia nós temos uma oportunidade de crescer e de evoluir, para que o nosso espírito consiga, depois de várias e várias reencarnações, atingir o nível de espírito perfeito. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde há justiça? No que sustenta o dogma da reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. A razão não te diz que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu se melhorarem? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontra a iniquidade, o dolo implacável e os castigos sem remissão. Veja, a justiça da reencarnação, ela responde algumas dúvidas. Por exemplo, como que a gente explica que alguns pais são inimigos de seus filhos? Ou que, por exemplo, o irmão seja ferrenho inimigo de seu irmão se ambos são nascidos do mesmo pai? Como é que eu vou explicar, se Deus é perfeito, justo e bom, que alguns homens nasçam perfeitos e outros nasçam imperfeitos? Como é que eu vou explicar também mulheres que ansiam ser mães e não conseguem engravidar?
pessoas que têm medo de água, pessoas que têm medo de ambientes fechados, sensação de que pessoas já estiveram conversando com determinada pessoa ou já estiveram em determinados lugares, ter impressão que se conhece uma pessoa há muito tempo, sensações de déjà vu. Tudo isso é explicado pela reencarnação. Muitas vezes nós reencarnamos no mesmo meio que vivemos anteriormente. A gente vai conviver com pessoas que muitas vezes foram inimigos nossos em encarnações passadas, com pessoas que foram muito amigas nossas em encarnações passadas, convivemos com credores, com devedores, com espíritos que são simpáticos, com outros espíritos que não são simpáticos, e muitas vezes a reencarnação ela vai se basear no chamado esquecimento das vidas passadas. Como eu sempre falo, imagine você, se você tivesse um filho ou uma filha, que você tem muito carinho por ela, de uma hora para outra você soubesse que essa pessoa numa encarnação anterior tenha sido sua inimiga. Certamente aquele amor seria abalado. Então muitas vezes, pelo laço de esquecimento, são colocadas do nosso lado pessoas que num passado próximo, eles nos foram muito amigos, muitas vezes eles foram nossos inimigos. E a reencarnação é sempre uma chance dada pelo Criador para que nós possamos reparar os nossos erros, para que possamos aparar arestas do passado. E todos nós somos caminhantes, todos nós somos seres humanos e todos vamos caminhar para a perfeição. Mas muitas vezes o que acontece? As pessoas, quando reencarnam, quando vêm para o plano Terra, elas se esquecem que tudo isso que elas passam, como os problemas financeiros, como os problemas econômicos, como muitas vezes a desavença com algumas pessoas, elas têm origem não nessa vida, né? O problema nosso é que nós olhamos para essa vida apenas, nós não olhamos para as chamadas vidas passadas, mesmo porque nós não temos esse esclarecimento. Muitas pessoas, por exemplo, que não podem ter filhos, elas em existência passada, infelizmente, partiram para o caminho do aborto. Outro lado, pessoas que têm medo de água. Pode ser que numa vida passada elas tenham desencarnado, por exemplo, em um afogamento. Pessoas que têm medo de lugares fechados, claustrofobia, por exemplo, são pessoas que têm medo, né? Ou talvez tenham encontrado alguma situação desagradável numa encarnação passada. Filhos e pais que não se entendem. Filhos e pais que numa encarnação passada, por exemplo, foram inimigos ferrenhos e hoje se encontram unidos pelo laço do sangue para repararem os erros de uma encarnação frustrada anteriormente. Pessoas que, por exemplo, somos apresentados pela primeira vez e parece que conhecemos há muito tempo. Talvez em uma encarnação passada nós fomos grandes amigos, parentes, namorados, esposas, pessoas que nós odiamos, que talvez nos tenham feito passado algum mal e que psicologicamente ainda guardamos algum ressentimento disso. Lugares que nós já visitamos, por exemplo, você nunca foi à Europa e acaba indo à Europa e tendo a sensação que você conhece aquele lugar há muito tempo. Talvez você tenha vivido lá anteriormente. E é muito engraçado essa situação, porque as pessoas, quando aceitam a reencarnação, elas têm uma curiosidade de saber quem foram em encarnações passadas, né? E muitas vezes essa lembrança pode não ser muito agradável. Por exemplo, imagine você, se você soubesse que numa encarnação passada, você acabou sendo um padre numa inquisição, onde você colocava fogo em pessoas por causa da religião. Muitos espíritas hoje foram no passado padres, muitos espíritas hoje foram integrantes da Igreja Católica e que hoje servem o espiritismo, né, em razão dos laços ligados anteriormente à Igreja Católica. Muitas vezes você abre uma Bíblia, por exemplo, e você já sabe de cor e salteado o que está escrito naquele capítulo. Lembranças, reminiscências do passado. E muitos dons de encarnações passadas, por exemplo, eles ficam inatos nessa encarnação. Hoje nós estamos recebendo
visitas de crianças muito evoluídas, as chamadas crianças azuis, as crianças cristais, as crianças índigo, que já trazem em si uma bagagem muito grande de conhecimento em artes, conhecimento em música, conhecimento nos esportes, porque já trazem essa bagagem cultural de outras encarnações passadas, o que vem a reforçar aquilo que eu já falei para vocês a respeito de que o espírito jamais ele regressa, ele tem uma retrocessão. Então isso fica arraigado dentro do próprio espírito em encarnações futuras. Veja, alguns exemplos. Um indivíduo que tem sérios problemas no fígado, no pulmão, pode ser explicada, por exemplo, pelo uso indiscriminado no passado de bebidas alcoólicas, do próprio cigarro, do fumo. Irmãos portadores de distúrbios mentais. Muitas vezes isso acontece pela adoção, pela saída das portas do fundo através do suicídio. O pedinte, um mendigo que nos pede um prato de comida, em quadro passado talvez esse homem ou essa mulher tenha feito mau uso da riqueza. Irmãos que se odeiam, inimigos de encarnações passadas, que hoje dividem um lar dos laços de parentesco, visando o resgate e o perdão através do exercício do amor fraterno. Veja, apenas fazendo uma observação a respeito disso. Suponhamos que que eu tenha cometido um equívoco e que eu tenha que, evidentemente, reparar esse equívoco. Todo equívoco segue 3 fases. A primeira delas é o arrependimento. A segunda delas é a expiação. E a terceira delas, a reparação. Nós tivemos casos, por exemplo, de muitos e muitos irmãos que reencarnam no plano físico, que sofrem acidentes e que têm origem em encarnação passada. Me lembro de um menino que sofreu um acidente e que ele foi amarrado ou ficou preso no cinto de segurança e foi arrastado por vários e vários metros. E posteriormente uma mensagem espírita acabou esclarecendo que ele, em épocas anteriores, havia sido um romano que fazia com que os judeus fossem atados às bigas e fossem arrastados perante o Coliseu Romano. Veja, a reencarnação, como o próprio Kardec nos explica, é uma porta aberta deixada pelo nosso Pai para que nós possamos evoluir. Imagine, por exemplo, uma criança. Se nós adotássemos a ideia da justiça única, a criança, ao morrer, ao desencarnar, logo que respira, ela iria para o céu ou iria para o inferno? Ela não iria para o céu porque ela não praticou nenhum ato bom. E também não poderia ir para o inferno porque nenhum ato mal veio ela cometer. Para onde iria essa criança? Então a reencarnação, muitas vezes o reencarne e o desencarne prematuro dessas crianças, muitas vezes pode ser explicado por um motivo de que tenha que haver um reajuste na conduta daquele espírito para que ele possa adquirir a sua evolução. Muitos espíritos, por exemplo, eles acabam reencarnando em corpos absolutamente desprovidos de movimento, de ouvido, de visão, de fala, porque muitas vezes, num passado anterior, fizeram um mau uso, do seu corpo e talvez tenham que passar por essa prova para uma evolução espiritual. O próprio desencarne de um suicida, quando é feito de uma maneira drástica, segundo o nosso Emmanuel, ele vai demorar 3 encarnações para voltar ao estado antes do suicídio. Então nós temos muitos e muitos irmãos da Segunda Guerra que reencarnaram com sérios defeitos físicos e sérios defeitos mentais. Então a reencarnação nada mais é do que uma oportunidade que Deus nos dá para que possamos caminhar para a nossa evolução espiritual. E sempre lembrando que as provas que hoje
nós somos obrigados a suportar, voluntariamente antes da encarnação, nós aceitamos. Obrigado a todos, fiquem com Deus, espero que vocês estejam gostando e qualquer dúvida vocês deixam aí para que a gente responda. Que Deus os abençoe.